Imagine que você está na final da mesa de pôquer. É você o último jogador e nesse exato momento o monte é de 5,5 milhões de reais. Você entra ou você sai fora? Pôquer é um jogo que envolve muitas decisões. Decisões rápidas, decisões que envolvem quantidades absurdas de dinheiro e existem excelentes lições que o pôquer pode nos ensinar sobre como tomar melhores decisões. Essa é uma das grandes lições que vem no livro Pensar em Apostas da Annie Dunk e aqui eu vou compartilhar com você 6 das maiores lições que você pode aprender com o pôquer para tomar melhores decisões na sua vida. Pensa na melhor decisão que você tomou ao longo do último ano e na pior decisão que você tomou ao longo do último ano. Eu estou disposto a apostar uma grande quantidade de dinheiro com você que a melhor decisão que você tomou no último ano tem um excelente resultado e a pior decisão que você tomou no ano teve um péssimo resultado. E no entanto, o que o pôquer nos ensina na lição número 1 é que a qualidade de uma decisão não é igual ao seu resultado. Muitas vezes a gente equipara as duas coisas de maneira indevida, mas a bem da verdade é, muitas vezes a gente dá sorte nos nossos resultados. Não é porque você pegou todo o dinheiro que você tem e colocou na roleta e ganhou que isso é uma boa ideia. Essa é uma ideia estúpida. Não faça isso. Porque no final das contas, toda decisão ela é imersa em um certo contexto de imprevisibilidade. A gente nunca tem 100% de certeza sobre o que pode acontecer. E essa incerteza e imprevisibilidade que está por trás do resultado final de uma decisão, por melhor que ela seja, é onde está o problema. Se você quer tomar boas decisões, você precisa descolar o resultado do porquê. E uma excelente maneira de fazer isso é você analisar o porquê uma decisão for tomada sem considerar o resultado. Vamos imaginar que você tomou uma decisão que ela teve um resultado muito bom ou um resultado muito ruim. Se você quer analisar se essa decisão realmente foi boa, ignore o resultado e analise o contexto. Realmente existe uma alta probabilidade desse resultado ser bom ou ser ruim? Faz sentido eu tomar as decisões que eu tomei nesse contexto? Sim ou não? No final das contas, é a única coisa necessária para dizer se essa decisão foi boa ou não foi. Lição de pôquer número 2, certeza absoluta é coisa de otário. Se você for um excelente jogador de pôquer, significa que você vai perder mais ou menos 40% das mãos que você jogar. Isso é coisa pra caramba, e isso eu tô falando de um jogador de pôquer profissional, que dirá um monte de amador que não sabe o que tá fazendo. Então se você é brilhante no que você faz, ainda assim você vai perder 4 de 10 jogos. Certeza absoluta não existe, especialmente quando você tem tanta incerteza quanto a gente tem na vida. O que o livro sugere é, ao invés de você tratar as coisas dessa forma maniqueísta de sim ou não, bom ou ruim, o que a gente pode fazer é começar a analisar as nossas previsões e expectativas com base em percentuais de certeza. O quão seguro você está de que esse desfecho vai acontecer. Porque uma vez que a gente faz isso, a gente começa a trabalhar dentro da zona cinzenta da incerteza que é a vida. E entender que não é porque você tem 95% de chance da sua mão dar certo no pôquer que você vai ganhar essa mão. Em 5% dos casos vai dar ruim. E faz parte da vida e não teve nada de errado com a decisão que você tomou. Então, uma vez que você começa a compreender que a vida não é preto no branco e que as decisões têm um espectro de possibilidade e comunicar isso de maneira clara, você vai ser muito mais capaz de tomar melhores decisões. Lição do pôquer número 3. É muito mais fácil aprender observando do que agindo. No jogo de pôquer, você vai observar uma grande maioria das mãos que estão acontecendo. De acordo com o livro da Annie, você vai gastar mais ou menos aí 80% do seu tempo como espectador e apenas 20% do tempo efetivamente jogando. Porque, enfim, você descartou suas cartas porque elas são uma porcaria. Aqui tem um negócio muito interessante. Quando você é um espectador no pôquer, você tem a possibilidade de aprender sobre como seus oponentes jogam, aprender sobre os erros, sobre as suas forças, sobre os seus blefs, tudo isso de maneira gratuita, extremamente frequente e sem risco nenhum. Então, no pôquer é praticamente necessário, se você for um bom jogador, de você observar seus oponentes e vê-los jogando para aprender com os erros e as estratégias que eles usam. E, no entanto, é uma coisa que a maior parte das pessoas faz muito pouco.
As pessoas se baseiam demais em aprender com os próprios erros, quando você tem erros infinitos ao seu redor que podem trazer lições muito valiosas, sem o custo da perda, de maneira praticamente instantânea, com uma frequência muito maior do que você pode fazer se você tenta tomar todo tipo de decisão. Lição número 4, contar com um grupo é fundamental. A Anne diz que um grupo que ajuda ela a se desenvolver no poker é necessário por duas razões. Em primeiro lugar, como uma forma de aprendizado. Todos nós temos os nossos vieses, todos nós temos pontos cegos que é difícil para a gente observar. E se você quer ficar bom no poker, você precisa aprender com os seus erros. Isso nem sempre é fácil porque o poker é um jogo de informações incompletas. Muitas vezes você não vai ver a mão do seu oponente. Muitas vezes ele vai esconder as cartas, você não sabe se ele está blefando ou não. Então é difícil por vezes você analisar porque você não tem tudo à sua disposição, todas as informações que em tese seriam disponíveis em outro contexto. E é justamente aí que está o ponto. Quando você tem incompletude de informação, como a gente tem na vida, a gente nunca tem todas as informações à nossa disposição, você precisa aprender a trabalhar com as informações incompletas. E um grupo que vai trazer diferentes perspectivas vai te ajudar a aprender coisas que não são óbvias para você. E tem uma segunda vantagem de você ter um grupo à sua disposição, que é o grupo te ajuda a ser uma pessoa responsável. Uma vez que você tem um grupo ao qual você é responsável, que vocês conversam e que você divide esse senso de camaradagem, isso evita que você tome decisões estúpidas. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um limite de perda por dia quando você estiver jogando. Vamos supor que você não vai passar de, sei lá, R$2.000 é o máximo que você pode perder jogando num dia. Se você já chegou nesse limite, mas você não quer deixar de perder esse dinheiro, você quer tentar de novo, por mais que você perda mais, isso significa que se você tem um grupo ao qual você é responsável, você vai pensar 2 ou 3 vezes antes de ultrapassar esse limite, porque você sabe que você vai ter que explicar para essa galera por que você tomou essa decisão cretina. Então, esse é um pequeno exemplo do quanto um grupo de pessoas pode ajudar você a tomar decisões muito melhores. E finalmente, aprenda a controlar as suas emoções. Decisões no calor do momento muitas vezes são as decisões mais estúpidas que você pode tomar na sua vida. Do tipo, tem 5,5 milhões no pote, mas a sua mão não é boa o suficiente e você perde toda uma grana ali que você não precisava ter perdido. Decisões com a cabeça quente não são boas. E o que ela sugere é, em primeiro lugar, pergunte-se como você vai se sentir sobre isso daqui a um ano. Muitas vezes as emoções fazem com que coisas pequenas pareçam enormes. E se você se perguntar o quão relevante vai ser esse troço na minha vida no ano que vem, isso vai te dar uma nova perspectiva que vai fazer problemas pequenos que parecem grandes diminuírem de tamanho. Dica número 2, estabeleça pré-compromissos. Uma vez que você sabe que no calor do momento vai ser difícil tomar certas decisões, é muito mais fácil você se pré-comprometer com alguma coisa. Por exemplo, se você tem a tendência de gastar demais quando você bebe, você pode sair com dinheiro ao invés de sair com cartão de crédito com limite alto pra caramba, porque você não tem autocontrole quando você está bêbado. Então, esse é um pequeno exemplo de um pré-compromisso que você pode estabelecer. Ou se você é uma pessoa que tem um pouco mais de autocontrole, você pode simplesmente estabelecer um compromisso consigo próprio de que, uma vez que você estabelecer um limite de perdas máximo quando você estiver jogando poker, você não vai ultrapassar esse limite, não importa o que aconteça. São alguns exemplos de pré-compromissos que funcionam muito bem. E, finalmente, é importante a gente considerar o valor esperado das nossas decisões. A gente esquece muitas vezes que o valor de uma recompensa não é a única coisa que importa na tomada de uma decisão. Vamos imaginar que você tem 2 bilhetes de loteria, os dois custam R$50, em um deles você pode ganhar 20 mil, no outro você pode ganhar 100 mil. Qual é melhor? Bom, se você acha que é melhor o de 100 mil, você está redondamente enganado, porque a pergunta que está por trás disso tudo depende de qual a probabilidade de eu ganhar um ou eu ganhar o outro. Se você tem 80% de chance de ganhar o de 20 mil, o valor esperado é 80% vezes 20, o que dá 16. E se você tem 1% de chance de ganhar o de 100 mil, é 1% de 100, que dá 1. Então, em um você tem um valor esperado de 16, no outro você tem um valor esperado de 1. Tudo depende da probabilidade daquele evento acontecer. E claro que a gente pode debater sobre qual a probabilidade de acontecer A ou B, mas no final do dia, esse é o ponto do poker.
O poker compreende e aceita que a vida é um jogo de incertezas e informações incompletas. E não tem nada que você pode fazer para mudar isso. Sim, é verdade, você pode conseguir mais informações, você pode mitigar isso um pouco, mas no final do dia você nunca vai ter 100% das informações. E tudo que você pode fazer é trabalhar dentro do possível valor esperado e evitar que as suas emoções tomem o melhor de você. Controle emocional, afinal de contas, não é um troço fácil de se fazer, é um troço que demanda muito da gente. Se isso é uma coisa que te perturba, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te dar algumas dicas fantásticas de como você pode controlar melhor as suas emoções.